Oi, gente, tá tudo bem por aí? Espero que vocês tenham tido uma boa semana e que tenham também uma continuidade de semana em paz e harmonia. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje e que nós possamos estar serenos para enfrentar toda essa situação que está nos ajudando a tirar de dentro de nós uma série de potenciais, de criatividade. Ele não está sendo em vão esse momento. Com certeza, nós vamos sair dele de uma outra forma. Esperem que e verás. Vamos fazer a nossa leitura inicial, vamos ver o que eles trazem para nós. Tribulações educativas. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Isso está em Romanos 5:3. Caminha pelo mundo uma vasta multidão de loucos pacíficos, alinhados por fora e atormentados por dentro. Sorriem para driblar a insatisfação. Sobrevivem sem perceber o quanto entorpecem as operações da sua vida mental a caminho do desequilíbrio e da ação relapsa. Apresentam-se felizes para o mundo no intuito de esconder a tormenta interior, preservando as aparências para se beneficiarem das vantagens da vida social. Na intimidade, não sabem prever até quando darão conta de semelhante insanidade controlada. Se você deseja não fazer parte desse estado de perturbação, comece ainda hoje a construir em sua intimidade o legítimo sentimento de renovação dos seus hábitos e de sua conduta. No entanto, se você anseia sinceramente a vitória, seja vigilante com relação a seus esforços na edificação do bem no coração. Você está defrontando continuamente pelos exames no caminho do aperfeiçoamento. Somente com as atribulações dos testemunhos encontrará a fortaleza e a edificação de seus sublimes ideais. Mais uma vez, pedindo licença aos guias e mentores espirituais para darmos prosseguimento aos nossos trabalhos, agradecendo a presença de cada um de vocês, pedindo a Deus que nos ilumine sempre e que guie sempre os nossos passos nos melhores caminhos da vida. Pedimos assim licença para iniciar o nosso trabalho de hoje, dizendo todos, graças a Deus. Graças a Deus. Nós falamos aí no texto de tribulações, do estado de alienação que muita gente fica conduzindo o seu caminho. Isso é uma coisa muito importante, que nós estamos sendo provocados a sair. Nós estamos sendo provocados a sair desse estado de alienação. Então, nós estamos tomando choques em cima de choques para que a gente acorde. Acorde e comece a ver realmente quem somos. E a história de hoje vai trazer para nós um exemplo de como a gente fica alienado de quem somos e de quem são as outras pessoas. Vamos, então, ao assunto de hoje. Mais uma vez, nós estamos trazendo um tema de La Fontaine. Hoje, a gata metamorfoseada em mulher. Hamed coloca um texto que ele chama Ajustar as velas do barco. Então, se nós estamos num barco e se nós queremos chegar numa direção, temos que ajustar as velas. Vamos ver o que ele diz em relação a isso. Os espíritos sábios não ficam se lastimando quando as pessoas não são como eles gostariam que fossem. Simplesmente distinguem o que está fora de suas possibilidades, o que é equidade, o que podem ou não podem mudar, e quando preciso declaram com firmeza, é assim,
assim seja. Isso é tudo. Pronto. Então, essa quididade é justamente essa palavra, assim seja. É uma questão de aceitarmos o que é, como ele é, como está escrito. Isso é a palavra quididade. E ele diz, inclusive, quando nós terminamos uma oração, muitas orações a gente termina assim, que assim seja. Por quê? A gente está afirmando realmente que estamos aceitando o que Deus está nos dando. É tudo. E pronto. Mas vamos ver o que a história nos diz. Você quer falar alguma coisa sobre esses ajustar as velas do barco, Jorge? Eu adorei esse termo da leitura de hoje, né? Todo mundo sabe que as nossas leituras são aleatórias, né? Não são escolhidas previamente, mas quando ele fala logo no início, alinhados por fora, atribulados por dentro. Exatamente. Tem tudo a ver com esse ajuste da vela do barco, que inclusive a gente falou no encontro passado, né, que é exatamente essa questão da gente ter os nossos parâmetros pessoais, né? A gente ter esse balizamento. Não tem como a gente buscar a forma sem conhecer o conteúdo. Exatamente. Sem aprimorar o conteúdo. E a gente olha a parte externa, né? Distingue o que está fora das suas possibilidades, porque a gente está vendo só o que a gente não pode mudar. Mas a gente fica correndo atrás para mudar uma coisa que a gente não pode. Não adianta você ir para o cabeleireiro, você comprar aquela roupa chique, né? Você botar um carro, comprar um carro todo tecnológico, né? Ter joias e tudo mais, né? Se falta a essência, se falta o essencial. Exato. Que é a felicidade. Né? O que é essa felicidade? É poder compartilhar os seus momentos. Então, é meio complicado. Vamos seguir. Mas vamos à história, né? Todo mundo está ansioso para ver a gata metamorfoseada em mulher. Ali aparece uma figura, e nós estamos vendo uma mulher no chão. Vamos ver o que aconteceu realmente. Uma gata mimosa, bela e delicada, era para seu dono a coisa mais amada que havia neste mundo. E o homem, desvairado e inconsequente, amava perdidamente essa gata, além dos limites do que é normal. Um dia, ergueu os braços ao céu e, em prece, implorando aos deuses auxílio, fez promessas, orações e magias. Tanto fez até que conseguiu dos deuses que aquele felino se transformasse em mulher. Uma dama lindíssima, uma bela mulher como convinha a todo homem. Cego de amor, casou-se com ela. Homem apaixonado, marido carinhoso, ele a adulava, embevecido pela beleza daquela cuja origem felina ele havia esquecido completamente. Para o homem, ela era uma mulher igual a todas as outras. Numa noite, porém, alguns camundongos entraram no quarto conjugal. A mulher sentiu a presença deles e, seguindo seus instintos de gata, começou a caçá-los. Arqueada e ofegante, ela se atirou sobre os ratos que escapam por um triz. Ela não conseguiu da primeira vez, mas na noite seguinte, com os sentidos mais aguçados pela experiência da véspera, assim que os camundongos apareceram, saltou do leito e, em posição felina, arremessou-se sobre eles e os apanhou. Depois de conservar por muito tempo um licor, o vaso continua a guardar seu odor. Não perde o pano, a antiga dobra, por mais que se tente esticá-lo. Passado um tempo, ele a recobra. Olha o que aconteceu. O vaso não perdeu seu licor. A mulher, o cheiro, o odor,
a mulher não perdeu o seu instinto. O natural não sofre abalo quando escondido, só descansa. Subitamente entra na dança, e não há como refreá-lo, nem a bastão, espada ou lança. Fecha-se a porta contra a mela, e ei-lo que sai pela janela. Bonitinho o trechinho, né? Que ele traz aqui. Então, o que podemos dizer dessa história? Foi o que foi, é o que é, será o que será. Por isso vamos ajustar as velas do barco, não é? Foi o que foi, é o que é, será o que será. Não temos como fazer algumas mudanças, só na parte exterior. Este pensamento mostra o termo quiddidade que Hamed utilizou em suas palavras iniciais. O que é? É natural que seja assim. Ponto. Essa é a quiddidade. Será o que será. Não tem como mudar. Há pessoas que não se conformam com o modo de ser de uma outra ou de uma situação. Podem recorrer ao termo quiddidade, porque não podem mudar. É o que é. Então, se você não se conforma com uma situação, se você não se conforma com a pessoa que você queria tanto que fosse diferente, pensa nisso que Hamed está colocando. A palavra é quiddidade. É o que é. Foi o que foi, será o que será. Aí você fica pensando, mas então a gente não tem modificações? Vamos ver de que realmente ele está falando. Semelhantes ao dono da gata, existem pessoas que querem mudar a qualquer preço a natureza das coisas. Nós estamos falando aqui de natureza das coisas. Eu posso mudar o cabelo, eu posso mudar o semblante, eu posso mudar a educação, mas eu não posso mudar a minha natureza. Esquece que cada ser dá o que possui, compreende a vida do jeito que a percebe. É claro que com a inteligência, nós, humanos, podemos fazer mudanças, podemos fazer superações humanos, mas não podemos perder de consciência que a nossa natureza tem que ser uma natureza de espírito. A gente não pode ter uma natureza de planta nem de animal. A nossa natureza é uma natureza de espírito que é da cadeia humana. Ao tratarmos de disposições inatas, essência pessoal, tendências, todos os seres vivos têm características e necessidades próprias de ser como são e de estar onde e com quem quiserem, seja na vida pessoal, social e hábitos. Há pessoas que querem forçar a barra de viver em outro meio que não é dela, ela vai se sentir deslocada, ela vai se sentir mal. E você tem que respeitar até onde aquela pessoa vai poder estar ali de uma forma autêntica. Você não pode pegar um leão e querer que ele se viva numa cidade. Como também você pegar um cachorrinho que é de civilização e jogar na selva, ele vai morrer. Como o passarinho que é criado numa jaula, você, não, eu quero liberdade. O bichinho não sabe viver em liberdade, ele também vai morrer. Não é isso, Jorge? É o que a gente viu lá atrás, né? É o alinhamento, né, das coisas de acordo com o razoável, de acordo com a sua natureza, né? Não adianta a gente quando é pequenininho, Resina, a gente ganha aqueles brinquedos, né, de forma geométrica. Então você tem uma tábua cheia de furos, cada um uma forma geométrica. Não adianta você querer colocar o cubo no triângulo, né? A esfera no quadrado. Não vai entrar, não vai encaixar. Não. Não é assim? Então, a gente tem que ter essa noção de quem somos nós, quais são as nossas limitações e aonde que a gente tem que chegar e respeitar as limitações da natureza das outras coisas. Então, fala no início do texto
que ele tem um amor pela gata que foge às raias do normal. Então, o que é que se espera, né, de uma afeição entre as pessoas e os animais? Né? Que se trate os animais como pessoas, você pode até forçar uma barra, né? Ah, meu filhinho daqui, meu cachorrinho dali, não sei o quê. O cachorro, o gato, ou seja lá, o leãozinho, a cobra, né? Tem gente que tem gosto para tudo, né? Pode corresponder, mas que correspondência é essa, se não a nível fantasioso, a nível imaginário, da nossa projeção em relação ao animal? Tem até casos de pessoas que têm cachorro pitbull, que é um dos mais ferozes, que avançam no dono. Sim, acontece. Mas o que eu queria concluir era o seguinte: nós projetamos nos animais os nossos anseios, os nossos desejos, também da mesma forma que projetamos os nossos anseios, os nossos desejos nos bebês, nas crianças, nos filhos. Sim. Então, a gente projeta neles alguma coisa que é da nossa essência e não da essência deles. Quer dizer, a gente não está respeitando a essência, a natureza de cada um. Então, até a gente está vendo a questão da natureza no sentido de que as pessoas podem dizer que as pessoas, então, elas são o que são e pronto. Então, a gente não pode trabalhar as tendências? Pode. Mas existe uma essência espiritual no ser humano que é diferente da essência instintiva do animal. Você nunca vai poder tirar esse instinto do animal, porque ele não tem inteligência racional. Eu vou desenvolver meu instinto e vou substituir meu instinto pela inteligência. O animal não faz isso. Então, eu posso raciocinar, olha, eu já sou uma pessoa adulta, eu não preciso mais de mamadeira. Agora, uma pessoa adulta que ainda quer mamadeira, é estranho. Agora, um animal que ainda quer camundongo, né? Porque isso o rato, o gato fica atrás de camundongo, ele pode estar do tamanho que for, aparecer um camundongo, ele vai correr atrás. Então, é isso aí. O que você está dizendo nada mais é do que as atribulações da vida fazem com que a gente progrida, com que a gente amadureça, com que a gente cresça dentro de um fluxo normal da vida. É por isso que nós precisamos germinar essa semente dessa essência. Que se a gente consegue germinar a nossa essência, a gente consegue ver que o potencial humano pode alcançar muito mais do que o potencial do animal. Isso. Então, porque essa é a nossa essência. O que o texto está trazendo para a gente, que a gente tem que tomar cuidado, é justamente cuidar para a gente não estagnar em determinados focos. Sim. Se eu paro, se eu começo eu crio determinadas obsessões, verdadeiras obsessões, né? Ou com animais, ou com coisas, ou com situações, ou com empregos. Quantas vezes a gente perde o emprego e não consegue arrumar outro emprego e fica pensando naquele que perdeu? Fica estagnado. Mas como era, mas podia ter sido, né? E não evolui. É isso aí. O mineral também tem a sua essência. E aí ele fala que, para chegar ao diamante, ele vai ter que sair daquela pedra bruta. Mas ele nunca vai deixar de ser diamante. A pedra bruta é diamante e aquele brilhante ali lapidado é diamante também. Ele não vai passar a ser ouro, ele não vai passar a ser bicho, ele não vai passar a ser planta, ele é mineral. Então, cada criatura deve escutar a verdade que está em sua essência. É aí que habita a fonte de saber, que vai nos levar a viver em paz com a nossa natureza e, igualmente, a dos outros.
E lembrando, a nossa natureza é humana. Nós não podemos ficar feito bicho, se arrastando no chão, comendo bichinho que passa. A nossa natureza não é essa. Então, para isso que existe a educação. A gente vai burilando a criança para que ela possa viver em sociedade, mesmo escutando a verdade dela. Mas existe uma natureza humana que não é para ficar mordendo ninguém, comendo gente, não é isso. Né? Agora, os bichinhos, se você machuca, ele morde, porque a defesa dele é essa. A nossa defesa já pode ser muito além disso. A gente não precisa, para se defender, sair dando tapa, puxar um revólver para matar, morder a pessoa, porque a nossa natureza pode estar mais elevada. Se a gente fica lá no instinto, aí fica igual o cara lá que gosta, adora a gata e não percebe que ele está indo com o impulso da paixão, com aquele impulso instintivo para fazer da gata a mulher dos sonhos dele. São muito inúmeras vezes que olhamos para fora, raras vezes que voltamos os olhos para dentro. Mas não devemos também subestimar o nosso exterior. Olhamos para fora, mas às vezes com o olhar que nós queremos, subestimando os potenciais, subestimando a natureza daquilo que a gente está vendo, que foi o que ele fez com a gata. Maravilhosa, a gata era linda, e aí ele sonhou ela vestida de mulher. Parece a história da Bela e a Fera, né? Ela, você vê, a Bela e a Fera. A fera, na verdade, tinha a natureza humana. E a moça foi a única que percebeu a natureza dele. Porque todo mundo só olhava para a fera. Mas ela, que se aproximou mais dele, começou a perceber a natureza dele humana. Isso é bem típico da história que a gente está falando. Porque ele foi transformado através de uma magia, mas só por fora. Por dentro, ele continuou a ser humano. E ninguém meteu o bedelho lá para transformar, nem para ajudar a fera, nem para ajudar o humano. Só aquela moça que se apaixonou por ele. Aí foi o inverso, ela se apaixonou porque ela sentiu a essência dele. Ela não quis transformar a essência de um animal, ela sentiu que ali tinha uma coisa além daquela fera. Entendendo nossas características inatas, entenderemos com clareza as qualidades distintas, os traços dominantes dos seres e das coisas. Então tá lá, o diamante tem traços dominantes. Lapidado, ele fica brilhando, a pedra bruta fica ali escura, mas as qualidades são as mesmas. Conforme eu vou lapidando, a criança, ela vai mostrando cada vez mais o potencial humano que ela tem. Você pode transformar aquela criança num animal? Claro que não. Agora, ela pode ser um ser humano que não use a natureza humana dela e saia realmente com brutalidade, vivendo só os instintos, comendo com a mão. Mas isso é por quê? Porque nós não educamos aquela pessoa. Mas mesmo comendo com a mão, ela vai comer as coisas que sejam da essência dela. Não vai comer as pessoas, né? Só os canibais que comiam a gente. Só abrindo um parêntese, você falou uma palavra aí muito pertinente, educando, né? Sim. Educar significa aprender com, né? Então, quando alguém se destina a educar algum outro, né? Ele se destina a aprender com o outro. Sim. E essa história que você trouxe, muito bem colocada, da Bela e a Fera, a moça é a única que não se deixa levar pelo egoísmo e ela aprende com ele. Ela percebe, ela revela a essência humana dele. Sim.
porque até então ele está sempre animalizado, né? Ao contrário dessa história da gata, que é a essência do egoísmo, né? Onde a gente quer que o outro seja conforme a nossa vontade. Pois é. Podemos lapidar um diamante, mas não mudar sua propriedade íntima. Somos capazes de entalhar a madeira, mas não transformamos a sua natureza orgânica. Você vai fazer um móvel de jacarandá? O jacarandá que está ali é o jacarandá que está lá na árvore também. Não podemos perder, não podemos tirar essa natureza interna, essa propriedade íntima. Por isso, a gente precisa conhecer a propriedade íntima do ser humano, para a gente olhar para dentro e começar a ver, será que eu estou usando a minha natureza humana? Ou eu estou sendo feito animal, eu estou sendo egoísta, instintivo o tempo todo? Temos que estudar isso em nós. Aprimorar e aperfeiçoar é diferente de alterar e descaracterizar a essência de algo ou alguém. É aqui que é uma coisa importante. Nós não estamos alterando quando a gente está educando uma criança. Nós não estamos descaracterizando e transformando aquela criança num animal, nem transformando aquela criança numa planta. Também não podemos transformar um animal numa planta nem num ser humano. Isso, aprimorar e aperfeiçoar, é o que a gente faz com o cachorrinho para viver em casa. Ainda não podemos fazer isso com o leão, ainda não podemos fazer isso com o tigre, porque são animais que têm uma essência que, se ele tiver com fome, ele vai avançar em quem estiver ali. Ele não sabe distinguir, esse é meu dono, esse me dá comida, esse me dá carinho. Não é assim. A criança não, a criança ela distingue quem trata bem a ela, ela distingue quem realmente é a mãe, ela distingue quem é o pai, porque é a natureza humana. Por mais que a gente veja as pessoas dizerem, meu cachorro me distingue, ele sabe quem eu sou, ele sabe pelo faro, ele sabe pelo som da voz, pelo condicionamento, não é pela natureza dele, é porque ele aprendeu. Então, ele foi aprimorado, ele foi aperfeiçoado no uso do faro, no uso da linguagem, a poder saber quem é do bem e quem não é do bem. Quem fica com raiva dele, que bate nele, ele fica acuado, sim. Mas é diferente da educação de uma criança. Não é isso, Jorge? Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se irrita com muita facilidade, quando a gente está sempre reclamando de tudo, quando a gente está sempre achando que está tudo errado, está todo mundo fazendo errado, né? E a gente tem as respostas prontas para tudo, né? A gente tem que tomar cuidado. Já diziam os antigos, e intuitivamente a gente sabe, desde há muito tempo, dessas verdades. Se você quer colher maçã, você tem que plantar macieira, né? Se você quer colher uva, não adianta você plantar tâmara, né? Abacaxi, não adianta, não vai ser aquilo que você quer. Então, até intuitivamente, a gente sabe tudo isso, a gente tem esse esclarecimento interno, a gente tem discernimento para essas coisas, mas o que a gente não tem é bom senso de ouvir essa voz interna, não é? E colocar em prática, indo de encontro com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios egoísmos. Essa chavinha que falta para a gente, não é do discernimento, o discernimento nós temos, mas do bom senso de saber que o certo é o certo. É porque a gente pode até ter o discernimento de saber, é um animal e eu sou uma pessoa, tudo bem. Mas isso. Quando entra a paixão, acabou. Se a gente começa a ir atrás dessa volúpia que está em nós, e aí a gente vai para o instinto, e seremos iguaizinhos à natureza do animal.
Então, o que eu chamo a atenção é para esse excesso de egoísmo, porque não é salutar nem para nós mesmos, Não. porque nós estamos produzindo, criando uma ilusão, não é isso? Nós Sim. estamos produzindo alguma coisa que não é real, nem para aquele animal, para aquela pessoa, para aquela situação, né? A qual a gente não está querendo ver como ela realmente é. Sim. Então, é esse jogo de interesse pessoal e realidade, esse confronto que a gente tem que cuidar. Vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Vamos nos vigiar. O texto está falando lá, olha, vigilância, né? Isso. Para poder trabalhar essa intimidade sem se perder nas tormentas. Até porque vai chegar um momento, né, em que tudo satura. Tudo satura. As ilusões se saturam. É, exatamente. Vamos lá. Biodiversidade. Por que entrou isso aí? Vocês estão vendo ali que o homem faz parte dessa biodiversidade. Então, quando não percebemos a natureza em toda a sua imensa biodiversidade de criações e de criaturas, uma verdadeira vitrina da multiplicidade de seres diferentes, não alcançamos a realidade da vida íntima. E aí podemos ser corrompidos por caprichos, preconceitos, expectativas, obstinações e devaneios. Por quê? O que aconteceu com o dono da gata? Ele não percebeu que ela estava na cadeia animal e ele na cadeia humana. Da mesma forma que você se apaixona por uma planta, imagina, vai dormir com a planta vai morrer, né? Então, realmente... E eu diria mais, Regina, ele não quis nem saber se ela estava feliz no estado em que ela se encontrava. Não, nem respeitou isso. Isso não fazia parte da Porque, da história dele. na verdade, ela, enquanto gata, ela não tinha essa noção de felicidade ou não. Ela simplesmente se modificou e nem tomou conhecimento de que estava mudada. Aí, quando aparece o camundongo, ela vai atrás. Por quê? Porque, para ela continuava gata. Isso aí. Ela não fez mudança. Então, não alcança a realidade da vida íntima. O homem, ele é o único ser do planeta que tem esse bom senso, esse raciocínio. Agora, se você perceber nos animais, eles respeitam o caminho de cada um. Você não vê um bando de elefante e um bando de leão assim, de intimidade. Os bichinhos que são criados em casa, esses podem trocar a gatinha, tomar conta do cachorrinho, o cachorrinho tomar conta da gatinha, mas aqui em casa, por quê? Porque as pessoas estão ali tratando eles com carinho, com acolhimento, mas na selva cada um tem o seu pedaço. E eles respeitam o pedaço do outro, porque quem quiser invadir não vai poder, vai ter briga. Agora, o homem não, ele não respeita essa realidade da vida. Ele quer ultrapassar o limite dentro dessa biodiversidade, o limite das diferenças, o limite das identidades. Nós estamos lidando com milhões de identidades, e se eu não respeito isso, aí eu vou sair fazendo horrores pela natureza. Jamais devemos permitir que os delírios alheios nos induzam a um modo de viver que não condiz com os nossos reais atributos naturais ou motivações internas. É claro que não está falando aqui da gata que permitiu porque ela nem tinha conhecimento disso. Mas nós, enquanto seres humanos, também devemos tomar cuidado com isso.
Porque muitas vezes eu sou levada pelo devaneio do outro. E aí eu perco o contato com a minha identidade. Eu perco o contato com aquilo que é do meu atributo natural. O outro não quer me aprimorar, ele não quer me ajudar, ele não quer que eu aumente. Não, ele não está fazendo esse papel. Ele quer me tolir. Ele quer que eu seja exatamente aquilo que ele quer que seja. Pronto, me botou numa caixinha. Então você vai fazer assim, 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 assim. E aí, por capricho, ele vai ter aquele comportamento obstinado de querer modificar o outro como ele acha que deve modificar. E aí está dizendo que a gente tem que prestar atenção com os delírios que muitas vezes envolvem pessoas, querendo botar você numa ideia fantasiosa de que você é uma rainha, e aí você se ilude que é rainha mesmo, né? E aí no final perde o reinado, porque não existe alguém que consiga manter uma rainha há muito tempo quando não é verdadeiro, né? Quando é falso, a gente não mantém muito tempo, não. Tudo que existe ou possa vir a existir tem sua própria natureza, tem a sua qualidade intrínseca. Qual é a sua natureza? Examine sua natureza. Se você quer mudar os seus gostos, se você quer trabalhar seus valores, tudo bem, mas a natureza é humana. A nossa natureza é humana, com uma essência espiritual que está aqui para desenvolver, para brilhar, para trazer a nossa vida para a plenitude. Todos nós temos a mesma busca, a mesma natureza, só que com identidades diferentes nós vamos buscando isso de maneiras diferentes. As qualidades intrínsecas do ser humano são as mesmas, mas algumas pessoas não trabalham com as qualidades e vão aprendendo com o decorrer da vida. Aí isso é questão de evolução. Cada um tem as suas necessidades, né? Pois é. Cada um tem as suas necessidades. Aí esse item anterior aí dos delírios alheios, né? Tomar cuidado, são os jogos egóicos, que muitas das vezes a gente se deixa levar pareando, né, as nossas ilusões com as ilusões de quem está fazendo esses jogos de delírios. Sim. Né? Então, esse cuidado a gente tem que tomar muito cuidado. Como na fábula, não conseguiremos jamais transformar gatos em seres humanos, nem anular ou exterminar nossa índole, que é o conjunto de qualidades e características inerentes a todas as criaturas. Então, eu não posso colocar as minhas qualidades humanas, a minha índole humana no gato. Também não posso pegar o gato e pegar a índole do gato e botar num ser humano. Ele vai ser um falso gato, né? Porque ele vai ter sempre aquele momento em que ele, caramba, sou humano, não posso sair correndo atrás de camundongo para comer, né? Mas o gato não vai deixar de correr atrás do camundongo, não tem jeito. Apareceu, ele está lá. É fato, né? Não é? E a gente vê aqui uma metamorfose normal, que é da lagarta para a borboleta. Mas pensam bem, a lagarta tinha a essência da lagarta. Quando ela se transformou em borboleta, ela já passa a ter outra essência. Ela tem algumas coisas ainda da lagarta, no sentido de ter a essência a nível de higiene, mas as características são completamente diferentes. Então, a lagarta, passando para a borboleta, ela passa por uma metamorfose, isto é, realmente a metamorfose real. Ela mudou de estrutura, mudou de qualidade, mudou de vida. Mas essa é a essência da lagarta. A essência da lagarta é se transformar em borboleta. Exatamente.
bem característico dela. Ela vai sempre se transformar em borboleta. E a borboleta, ela não pode existir se não fosse a lagarta. Tem a lagarta, isso aí. Isso aí. É essa transformação. Agora, aqui tem a história da águia e a galinha. Puseram a águia para ser criada dentro do galinheiro. E a águia parou de voar, parou de olhar para o céu. Por quê? Ela ficou só ciscando igual galinha. E precisou uma pessoa chegar lá e dizer, mas é um absurdo. A águia, não é uma galinha. E o dono do galinheiro cismou, não, ela é agora uma galinha, porque ela está ali. Aí o moço pegou a águia, levou para o alto da montanha e 3 vezes a águia voltou a ir para o chão, porque ainda estava dominado pela essência da galinha. Aí o que ele fez? Ele foi para um monte mais alto e fez a águia olhar para o sol. Quando a águia olhou para o sol, ela trouxe a essência dela à tona e saiu voando, porque o olhar da águia é o único olhar que pode ir em direção ao sol. A essência da águia é voar na direção do sol. Então, os olhos dela, quando fixou o sol, ela abriu a águia dentro dela. E acabou, esqueceu a galinha. Então, isso é típico, essa história da águia e galinha é típico, né, de sabermos que ninguém vai poder mudar a essência de ninguém. Até dentro da história, ele questiona que muitas vezes nós ficamos feito galinha, não queremos ser águia. Então, ou a gente fica feito instinto, feito animal, a gente fica rastejando ali tudo, não querendo crescer, mas a nossa índole humana, ela traz uma projeção de perfectibilidade. E nós, às vezes, não olhamos para dentro da nossa essência. E, Regina, essa reflexão traz novamente o nosso texto inicial, Sim. Que fala sobre a questão do alinhado por fora, atormentado por dentro. Sim. A gente muitas das vezes está como essa águia, condicionado a viver como galinha, né? Condicionados a responder de acordo com as expectativas sociais, com as expectativas dos outros, com o que eu vou responder para ser bem aceito ou para estar adequado, né, à minha história, ao meu tempo. Mas e você? E as suas necessidades pessoais, não é isso? As suas motivações, os seus interesses, as suas necessidades que levam você a esse crescimento, a esse desabrochar, a essa metamorfose da borboleta no sentido positivo, né? A essa transformação de ser material para ser essencial, para ser espiritual. Sim. O que faz isso com a gente? O que faz a gente levantar o nosso olhar, não o nosso olhar físico, mas o nosso olhar intelectual, o nosso olhar espiritual, o nosso olhar, né, transcendental? O que faz com que a gente eleve esse pensamento, esse nosso olhar, com que a gente veja adiante, com que a gente saiba que a gente está num lugar, mas não pertence a esse lugar. A gente está num tempo, mas não pertence a esse tempo. O que faz com que eu saia, me desloque desse momento material para um momento imaterial, essencial? É isso que faz com que eu me desperte, com que eu acorde, com que eu esteja alerta para quem eu realmente sou. E é isso que Paulo diz. Nós precisamos acordar. Acorda, tu que dormes. Por quê? Olhe para quando devo configurar o alarme. Caraca. Quando nós olhamos para o mundo, nós sabemos que não somos desse mundo. Nós não somos configurados para estar nesse mundo. Nós não somos, não temos essa essência. Então, a gente tem que começar a trabalhar para estar no mundo sem ser do mundo. Isso.
sabendo que há necessidade de passar por esse, Isso. né, percurso, esse percurso da borboleta, da lagarta, do casulo, né, Isso. para que a gente possa florescer, resplandecer, usa a palavra que quiser, né? Então, aqui está a pobre da moça, né? Que está lá na essência dela de gato, né? Diferente da águia que estava lá na essência de águia junto das galinhas, e a galinha está na essência dela, ciscando lá. A águia foi aprendendo a fazer aquilo. Ela modificou? Não. Quando botou ela no ponto de olhar para o sol, ela foi embora. Aqui, quando apareceu o camundongo, ela, pum, foi em cima. Então, a gente não perde a essência. Não tem jeito. Moral da história. É difícil impor nossas regras à natureza. Não podemos mudar nossa essência desferindo golpes verbais ou emocionais. Não adianta ficar martelando. Queremos ser assim, querendo ser assado, querendo que fulano seja assim, querendo que fulano seja assado, impondo uma realidade para o outro. Por mais que façamos para dominar nossos impulsos, eles que surgem inesperada e imperceptivelmente. Está lá, a moça não conseguiu. Por quê? Porque o impulso era o impulso da gata. Então, o ser humano, ela não estava ali com a essência humana, ela estava com a essência do gato. Por isso é que a gente diz, os seres humanos têm condição de dominar impulso, sim. Por quê? Porque não somos animais. E precisamos vigiar esses impulsos que fazem com que a gente faça um monte de situações animalescas, porque não somos animais. Nós esquecemos a nossa essência. Basta uma só oportunidade favorável para que nossos impulsos voltem à tona. Que foi o caso do gato que apareceu de novo. Por isso, nós precisamos ter vigilância. Por quê? Porque nós temos também os instintos lá enraigados em nós. E a gente precisa ter vigilância para poder ir, aos poucos, criando uma consciência, criando uma inteligência racional, para poder ter bom senso nos nossos comportamentos. E aí, Roquefoucauld diz o seguinte: é mais fácil ser sensato com os outros do que ser consigo mesmo. Eu tenho que observar o que eu estou fazendo. Se eu estou obedecendo, se eu não estou obedecendo, se eu estou impondo uma coisa que o outro não é. Né? Então, muitas vezes eu obedeço porque não olho para mim. E muitas vezes eu quero ser obedecido, por quê? Porque eu não quero aceitar a individualidade do outro. O Evangelho traz também uma parte que tem a ver com essa fábula. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10, o Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Então, o que ele quer dizer com isso é que nós devemos respeitar essa biodiversidade e aonde nós nos encontramos no meio dessa biodiversidade. Porque tudo isso veio dentro de uma ordem divina. E isso veio com um grande objetivo, com um objetivo útil para todos nós, para as plantas, para os animais, para os seres humanos. E se você olhar para trás, todos os seres que tiveram no universo, até mesmo o mineral, já teve transformações dentro da cadeia deles. As transformações dentro do mineral, as transformações dentro do animal, as transformações dentro da cadeia humana.
Então, não há mineral que passou a ser planta, planta que passou a ser animal, animal que passou a ser homem. Não. A cadeia de mudança é dentro da própria cadeia dessa biodiversidade. Mateus diz: eis como deveis rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui é exatamente o que a MED quer trazer para a gente. Assim está, assim será. Então, eu reino a minha subserviência a essa natureza que é divina, de ordem divina, e tem o seu objetivo. Sabe aquela história? Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Graças a Deus, né? A musiquinha tá certa. Tudo é a natureza, né? É. Seus devidos níveis, nas suas escalas energéticas, densidades, mas tudo inteirado, tudo interage para que cada parte seja útil. Né? Exatamente. E que cada utilidade de uma parte seja integrada com as outras. É uma cadeia, né? Uma interligação que não pode quebrar. A gente não pode simplesmente achar que nós somos alguma coisa diferente da natureza. Alguma coisa, né? A nossa essência é uma essência divina e a natureza está subjugada à nossa essência divina. Nós não podemos pensar isso, porque a natureza é divina. Sim. Aí tem um texto do Hamed que ele coloca a questão do homem não respeitar essa biodiversidade, né? Então, eu achei uma figurinha que achei interessante, que eu botei no outro trabalho, é que quando é o ego, o homem está aqui e toda a natureza está embaixo dele, está abaixo dele. E quando ele está no ecossistema, na verdade, está tudo interligado. Ele não é mais nem menos, ele está junto de todos. O egoísmo, ele está acima, egóico, mas no ecossistema ele está interligado. Porque aí existe uma consciência integrada, né? Exatamente. Tudo faz parte e cada um está no seu espaço útil, no seu espaço útil. Então, qual é a minha utilidade nesse meio? Exatamente. Então, quando eu quero que os outros sejam aquilo que eu acho que o outro deve ser, eu estou rompendo essa utilidade. Sim, exatamente. Estou rompendo essa possibilidade dessa diversidade construtiva. Pois é. E aí corta, né? Aí não favorece. Como é que e é engraçado porque o homem, que é o que tem mais condição de preservar, ele é o que mais destrói. Tecnicamente é o que teria que ter mais discernimento, né? Exatamente. Mas, infelizmente, não tem. Mas fica aí o recado, não queiram modificar a essência de ninguém e procurem utilizar melhor a essência de cada um de vocês, porque realmente nós estamos aqui para uma grande utilidade, nós temos um grande papel nessa natureza, nessa biodiversidade. Nós somos co-criadores. E que nós estamos para fazer esse compartilhamento, essa troca, esse aprendizado, ensinar e aprender. Todas essas turbulências que o texto falou, as tribulações, são educativas. Por isso o texto é tribulação educativa. Tudo que né, desafio é um desafio para nosso aprendizado. Então, vamos realmente começar a pensar qual o papel que vocês estão tendo nessa biodiversidade. Vão querendo toda hora mudar o gato para a gente, passar o cachorro para ser o
o bode expiatório daquilo que você não quer assumir, e aí você está sentindo solidão, você faz o pobrezinho do cachorro preencher a sua solidão, e aí faz com que a natureza do cachorro seja modificada? Vamos pensar nisso. Procurem pessoas, sejam sociáveis. Nós estamos aqui para viver entre as pessoas e os bichinhos entre os bichinhos. Certo? Graças a Deus, estamos encerrando o nosso encontro de hoje e que nós possamos ter um final de semana e uma semana de paz, de harmonia, que esses conhecimentos possam fazer com que nós pensemos e refletirmos dentro da nossa caminhada evolutiva, enquanto espíritos que nós somos, para buscarmos a plenitude. É lá que nós podemos chegar, todos nós. Graças a Deus.